Ele foi com seu precioso sangue. Ele deu a sua vida por nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro que nós estamos lendo, no livro de Hebreus 6. Já temos Hebreus 6. Está escrito o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, suplicamos pela Tua presença, Senhor, que a Tua palavra toque e transforme. Senhor, que a Tua palavra penetra até a divisão da alma e espírito. Tu disseste que meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, o Pai, venha nos iluminar, para que cada um de nós entenda, Senhor, o propósito pela qual a Tua palavra vai ser pregada, Senhor. Que a Tua palavra impacta a vida, transforma a vida e nos torna ainda mais firme nesta caminhada. Que cada um de nós, através da Tua palavra, ultrapasse os obstáculos, vença as batalhas, sujeita os inimigos e faça com que o nome de Jesus seja glorificado. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Nós temos vindo a estudar as doutrinas rudimentares ou as doutrinas fundamentais de Cristo. E nós, das vezes passadas, já falamos de doutrina de arrependimento, falamos a vez passada da fé em Deus, e hoje nós vamos prosseguir, falaremos da doutrina dos batismos. E talvez muitos crentes, eles ignoram essas doutrinas, são doutrinas de base. Quando a Bíblia diz que é fundamental, é doutrina de base. São doutrinas que um crente deve dominar, deve praticar, deve andar na base dessas doutrinas, deve cumprir. O que é para cumprir, você cumpre. O que é para você honrar, você honra. Você deve viver, mergulhar na base destas doutrinas. E hoje nós estaremos a falar da doutrina dos batismos. Só para ver, a semana passada nós falamos da fé. Nós falamos dos obstáculos da fé. E o crente deve saber isso. O que cria obstáculo na fé? Falamos da incredulidade, falamos da dúvida, falamos da confissão negativa, coração dobre, e nós tentamos explicar mais ou menos essas doutrinas, esses obstáculos todos. É por isso que nós temos muitos crentes que estão muitos anos na igreja, mas ele não se firma, porque ele não entende, ele não aprendeu, ele não se firmou nas doutrinas fundamentais de Cristo. E hoje nós vamos prosseguir, vamos falar da doutrina dos batismos. Olha, a primeira impressão que nos vem quando nós falamos do batismo, nós logo, a primeira impressão é ir nas águas, ser batizado nas águas. A primeira impressão que vem em nós quando falamos de batismo. Mas aqui
E geralmente nas igrejas só se pratica esse batismo de Jesus, a pessoa ir nas águas ser batizadas. Mas aqui nós encontramos a palavra batismo em plural. E se está em plural, quer dizer que não existe apenas um batismo. Existem vários tipos de batismo. A maior parte de nós só conhecemos o batismo. Quando vamos nas águas, somos batizados. Mas aqui a Bíblia fala doutrina de batismos, em plural. Importa salientar que é vários tipos de batismo. E aqui vamos destacar alguns tipos de batismo que a Bíblia realmente aborda. O que é o batismo? O termo batismo vem do grego batismo. Significa imersão, banho, mergulho. Batismo é também lavar, é também purificar, mergulhar na água. O batismo é uma proclamação externa. É uma proclamação externa daquilo que nós somos interiormente. Isso quer dizer, o batismo é uma proclamação pública. Não é uma coisa oculta, não é uma coisa escondida, mas é pública e a pessoa publica demonstrando a sua fé. E essa fé a pessoa demonstra consoante, em conformidade da mudança que nós alcançamos no nosso coração. Sem uma mudança interior, realmente não podemos externizar o batismo. Primeiro parte no nosso interior, mudança interior, e depois nós vamos externizar esse ato que nós realmente mudamos. No livro, falando do Antigo Testamento, o Antigo Testamento aborda muito, que também tem as pessoas que viveram no Antigo Testamento, também é um símbolo também de batismo. Vamos ler o primeiro de Coríntios 10. 1 de Coríntios 10, 2. Nós vamos encontrar nessa passagem, o apóstolo Paulo referia-se do povo de Israel quando saíram do Egito. Eles chegaram junto ao Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho. E ele chama isso também um tipo de batismo. Essa história do povo de Israel ter passado pelo Mar Vermelho. Isso quer dizer que eles entraram no mar, desceram, passaram pelas águas e eles saíram do outro lado. Então o apóstolo Paulo chama isso no 1 Coríntios 10, 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso quer dizer, o povo de Israel saíram do Egito, tiveram que ser batizados passando pelo Mar Vermelho. Quando o mar se abriu e eles passaram. Quando eles saíram, ficaram batizados. E ele fala também na nuvem, porque havia uma nuvem que acompanhava o povo de Israel. Uma nuvem da glória de Deus, onde eles estavam todos mergulhados. A nuvem cobria eles. Também é uma forma de batismo. E também no livro de 1 Pedro, estamos a ver mais ou menos os batismos que aconteceram no Antigo Testamento. E também no 1 de Pedro 3, a Bíblia mostra também, no versículo 20 e 21, é também um outro tipo de batismo. Quando o povo de Israel, 1 de Pedro 3, vamos ler, 1 de Pedro 3, o versículo
20, 21. E vamos ler verso 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro estava mostrando? Quando Noé foi salvo, quando Deus trouxe dilúvio, as águas encheram a terra, mas Noé, ele foi salvo. Por quê? Ele foi salvo do dilúvio, das águas, porque eles estavam no barco, não estava dentro da arca, e as águas não poderiam inundá-los. Todos os outros seres pereceram, mas menos a Noé e a sua família. Então, ele chama também isso um outro tipo de batismo. Até muito também associa no Antigo Testamento a circuncisão. Muitos também associam isso a uma forma de batismo. Agora, e o batismo, irmão, é realizado de várias maneiras. A ideia do batismo é a pessoa morrer e ressuscitar. Isso quer dizer, no momento que a pessoa é batizada, a ideia principal é você abrir a porta para uma dimensão espiritual e fechar. Abrir a porta, você entrou e fecha para nunca mais voltar atrás. O povo de Israel, quando eles passaram pelas águas, as águas se abriram, isso quer dizer, a porta se abriu, eles atravessaram. Chegaram do outro lado e as águas voltaram. Nunca mais deveriam regressar para onde? Para o Egito. Então, o símbolo do batismo é esse. É abrir a porta, você entra e nunca mais volta para onde você saiu. É a mesma coisa, nós aceitamos a Jesus, abrimos a porta, quando nós somos batizados, estamos a querer simbolizar que a partir de hoje em diante, nunca mais eu vou voltar no mundo. Porque eu morri e quando eu saio da água, eu ressuscitei. E eu vou viver para Jesus, não mais pelo mundo. Eu não vou fazer mais as coisas do mundo. Eu não vou mais andar como os do mundo andam, porque eu morri e eu ressuscitei. Nunca alguém que morre e ressuscita volta mais a morrer. Jesus morreu e ressuscitou, nunca mais ele vai morrer. No momento que eu sou batizado, nunca mais eu volto a praticar as mesmas coisas passadas, porque uma porta se abriu e eu passei por essa porta e essa porta fechou. E jamais eu posso voltar ao mundo. E muitas vezes há pequenas coisas mesmo corrompem-nos por falta de sabedoria. E quando você vê, por exemplo, nas faculdades, eles fazem ritual de batismo, principalmente aos calouros. A pessoa que está a ingressar na faculdade no primeiro dia, eles batizam. Eles fazem uma cerimônia que eles chamam de batismo. Mas não é uma coisa de brincadeira, irmã, é uma coisa séria. Porque se este batismo não é para glorificar o nome de Jesus, vai glorificar a quem? Ao diabo. Imagine só um crente já é batizado e ele aceita um outro batismo. Isso quer dizer, você pode estar a demonstrar que o batismo que você tinha recebido não serve nada. O que vai valer é o novo batismo. Isso quer dizer que você abriu a porta, fechou a porta para a ignorância e você abriu a porta para a intelectual, no ego, minha inteligência, minha sabedoria. Tá vendo? É este o significado daquele batismo. E não só, também aquelas cerimônias que se realizam no fim do curso. Isso quer dizer, a pessoa entrou, recebeu o batismo e depois saiu na faculdade. Isso quer dizer que você encerrou. Então, toda aquela cerimônia, a pessoa pode até pensar que são coisas normais, mas não são normais.
São coisas anormais. Porque você está a receber um outro batismo. E a maior parte das pessoas, depois de ser graduado, eles se tornam arrogantes. Eles não consideram mais até o pai dele, nem a mãe dele respeita. Muitos que não respeitam mais os amigos, muda do ambiente. Porque ele está pensando que aquilo que ele agora é superior dos outros, mas ele esquece que ele é pó, vai voltar mesmo no pó. Toda a sabedoria vai perecer um dia. Então, mesmo no mundo, existem várias formas de batismo. Eu dou um exemplo das faculdades, das universidades. Mas eu me lembro também, foi em 91, eu fiz um acidente de aviação. Na altura eu estava no mundo e fui detido no sábado e eu saí na segunda-feira. E eu me lembro aqui, nessa Avenida do Brasil, antiga judiciária, eu fiquei lá 2 dias. O primeiro dia até dormi no piquete. No domingo apareceu um inspetor, até depois se tornou meu amigo. Ele diz, olha, você é detido. Te deram aqui colchão, porque a esposa trouxe colcha, boa colcha, dormia mesmo. Ele disse, você aqui, você é um assassino. Você tem que tem que entrar na cela. Irmão, eu fui levado na cela. E me lembro como hoje, foi no domingo à tarde, quando me colocaram lá, a primeira coisa que fizeram, e eu nunca me esqueci, esta aqui é novo. Cota, você deve ser batizado. Me pegaram, me colocaram num quarto escuro. Você vai ficar aí 30 minutos, 30 segundos. Não tenha medo, esse é o mesmo batismo. Eu nunca me esqueci disso. Eu subi, porque eles eram muito, não adianta reivindicar. Você na prisão não adianta, ele apanha a sura. Eu subi, me colocaram dentro de um quarto, fecharam tudo escuro. E eles, como ficaram mesmo fora, depois de 30 segundos, saíram, abriram, já está batizado. Mas agora eu raciocino isso, que tipo de batismo é esse? Imagine só se a pessoa não aceitou a Jesus. É por isso que muita gente, depois de entrar na cadeia, volta a cometer as mesmas coisas. Porque eles são batizados, afinal. Eles passam por isso. Entre os presos existe esse tipo de rituais de batismo. Então, isso para dizer que o crente deve estar despertado nesses tipos de batismo. No mundo há muitas coisas que vão acontecer que podem corromper você. Até mesmo as pessoas que fazem aquilo aí que se chama a pessoa morreu e ele fica de luto. 3, 4 meses vestido de roupa preta. Isso quer dizer que depois, uma cerimônia para vestir, uma cerimônia para tirar a roupa, tudo aquilo são coisas que podem corromper o verdadeiro batismo que você recebeu de Cristo. E o crente não pode participar nesses tipos de rituais. Ainda que seja familiar, ainda que seja marido morreu, ainda que seja esposa morreu, você não pode participar nesse tipo de o pai morreu, temos que fazer isto. Você não pode participar nesse tipo de cerimônia. Muitas vezes nós vemos que parece que é uma coisa simples, mas por detrás dessas coisas está a mão do capeta trabalhando. Está a mão do diabo operando. Então o crente deve ficar atento, sabendo discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Agora, aqui, nós vimos batismo no Antigo Testamento. Nós falamos também de alguma realidade que falei desse batismo das universidades, batismo na cadeia, que se fazem. Mas agora nós vamos falar do batismo no Novo Testamento. Vamos cingir esse tempo falando de batismo no Novo Testamento. Aqui nós vamos destacar 4 tipos de batismo.
do Novo Testamento, ele destaca 4 tipos de batismo. Entenda isso bem. O primeiro batismo é o batismo de João. Batismo de João. O segundo batismo, batismo de sofrimento. O terceiro batismo, batismo cristão. O quarto batismo é batismo com o Espírito Santo. É desses 4 batismos que nós hoje vamos debruçar. Vão ter um pouco de paciência. É preciso abordar esses temas na maior profundidade, lendo os versículos bíblicos, para que as pessoas tenham a sua fé, não a sua base, não naquilo que estou a falar, mas naquilo que está escrito. Vamos iniciar o batismo de João. Vamos ler o livro de Marcos 1:4. Está escrito: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecado. Vamos ler também São Mateus 3. São Mateus 3. Vamos ler versículo 7. Vamos ler versículo 6 e 7. E eram por ele batizados no jardim, confessando os seus pecados. Estamos a ver 2 coisas aqui no Marcos 1:3. Estamos a ver falando as pessoas que iam ser batizadas com esse batismo do João. Primeiro, eles se arrependiam. Segundo, faziam o quê? Confessavam os seus pecados. Este é o batismo de João, batismo do arrependimento, e as pessoas confessavam os seus pecados. Isso que é bom. E a confissão no tempo do João não era uma confissão de segredo, não. Era uma confissão pública. A pessoa publicamente, ele confessava os seus pecados. Nós nos lembramos também de Zaqueu. Quando se encontrou com o Senhor Jesus, ele disse: olha, se eu tinha defraudado alguém, vou pagar 4 vezes mais. Então, esta pessoa se arrependeu. E não só ele deixava as pessoas arrepender, mas ele deixava também as pessoas confessando os seus pecados. E o João Batista era uma pessoa dura. Se você não se arrependesse, se você não confessou os teus pecados publicamente, ele não batizava. No São Mateus que estamos a ler, versículo 3, olha, vendo ele muito dos fariseus, versículo 6, capítulo 7, e vendo a ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Veja só, fariseus, eles eram pessoas honrados, eram pessoas que todo mundo considerava, porque eles eram instruídos na palavra, eram líderes do povo, e os saduceus. Mas eles vinham, depois de ouvir a pregação de João Batista,
Eles queriam também vir ser batizados, mas João não lhe batizou. Não batizou a eles. Ele disse a eles, vocês devem produzir primeiro o quê? Frutos dignos de arrependimento. Você deve produzir fruto. E quando se diz fruto, não é uma coisa oculta. Não é uma coisa oculta, é uma coisa visivelmente que as pessoas devem ver. Fruto numa árvore nunca se oculta. E ele diz que você deve produzir os frutos do arrependimento. E ele realmente foi uma pessoa um pouco mais rijo, uma pessoa um pouco duro, e ele não aceitava qualquer pessoa que chegar ser batizado. E nós vamos ver o segundo tipo de batismo. O segundo tipo de batismo é o batismo de sofrimento. Existe também um batismo de sofrimento. Muitos de nós não passamos por isso. Vamos ler São Lucas 12, 50. São Lucas 12, 50. 12, 50. O que Jesus disse? No 49 ele disse o quê? Vi lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Agora 50, ele diz o quê? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Olha, ele estava falando de um tipo de batismo. Um batismo que ele iria ser batizado. Ele estava falando do seu sofrimento, da dor que ele iria passar. Aquela vergonha que ele iria passar. Quando lhe prenderam, lhe maltrataram, lhe cuspiram, lhe chicotearam. Tudo ele passou. Até as vestes dele foi dividido. Ele passou por vergonha. Ele foi crucificado até a morte. Ele angustiou-se. Até mesmo na noite que ele foi preso, a Bíblia fala que ele estava a orar. A intensidade da oração era tanta, de maneira que até sangue saiu nos poros do seu corpo, devido. Ele estava a ver qual é o sofrimento que ele ia passar, qual é a dor que ele iria passar. E muitas vezes, irmãos, para fazermos a vontade de Deus, é preciso, muitas vezes, pagar um preço. E Jesus pagou esse preço. Ele sofreu naquela cruz. E ele olhou, ele disse que até a minha alma angustia. Eu me angustio. Agora, no São Mateus 20, 22, vamos ler esse tipo de batismo. Vinte, 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E dizem eles, podemos. Disse-lhe ele, na verdade, beberei o meu cálice,
Mas o assentar na minha direita e a minha esquerda não me pertence, tá? Mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Tá vendo? É um batismo. Jesus disse que poderá vocês serem batizados pelo batismo que eu serei batizado. Ele estava falando daquele sofrimento que ele iria passar, daquelas dores que ele ia passar, o preço que ele ia pagar para nos resgatar. E ele chama isso porque ele depois morre e ele depois ressuscita. É um batismo. Mas o batismo dele foi de dores, foi de sofrimento. Quando o João e Tiago chegaram perante Jesus e disseram: Senhor, quando tu estiver no teu reino, faça só o meu irmão. Eles eram 2 irmãos. Um se assenta à tua esquerda e o outro à tua direita. Eles fizeram pedido. Eles queriam no céu se assentar assim, ao lado de Jesus. Eles eram muitos amigos, muito chegados a Jesus. Irmão, Jesus, enquanto que ele andava aqui, na questão da autoridade, não havia ninguém semelhante a ele. Eles eram muitos amigos, mas Jesus ele nunca deixou ser comovido pela aparência humana. Não. Até eles chamaram a mãe de Zebedeu. Eles chamaram a mãe: mãe, você vai falar com Jesus. Quando eles um dia chegar no céu, queremos sentar à esquerda e à direita. Um pedido de uma mãe é difícil de negar, mas Jesus disse que não convém. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Vocês serão batizados com o batismo que nós vamos ser batizados. O sofrimento que eu vou passar, você pode passar. E eu vi o Senhor Jesus muito rijo em muitas coisas. E aqui muita gente quer ver um servo de Deus muito fracote. Não direito, não rijo. Se você for rijo, vão-se embora, vão para o inferno. Um dia, o Senhor Jesus se levanta na mesa. Vê só. Ele começou a lavar os pés dos seus apóstolos. Porque era um trabalho que só poderia fazer um servo, um escravo que podia fazer esse tipo de trabalho. Chegou no Pedro, Pedro olhou assim: você que é filho de Deus, o Cristo, você vai me lavar os pés? Nunca vai fazer isso de mim. Eu não aceito. Sabe, Pedro era muito chegado a Jesus. Jesus disse a ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, teus pés, você não vai fazer parte deste ministério. Isso quer dizer, se eu não fizer isso, Pedro acabou. Então vai dizer, Pedro, se eu não fizer isso, você e eu, a relação acabou. Só para ver, irmãos, o Senhor Jesus, e muitos de nós brincamos quando nós olhamos para Jesus. Mas lê no livro do Apocalipse, você vai ver quem é Jesus. Já não é aquele filho da Maria, não. Quando ele apareceu a João, João era amigo dele. Até João, ele se inclinava no colo de Jesus. Quando ele apareceu no Apocalipse, João caiu por terra. Está a brincar, que glória, poder. Ele caiu. E se você ver no livro do Apocalipse, irmão, nos céus, ninguém faz absolutamente nada sem Jesus. Lê o livro do Apocalipse. Deus Pai assentado, quem manuseia tudo, quem manda, quem faz tudo é Jesus. E ele que vai abrir os 7 selos. Ele desata os 7 selos, vê o que acontece. Morte, destruição. Depois ele autoriza a abertura aos anjos tocar as 7 trombetas. Quando eles tocaram, era morte, praga. Depois ele autoriza também as 7 pragas
as 7 chagas, irmão. Só você vai ver Jesus mandando, mas para destruir. Olha, eu estive a procurar no livro do Apocalipse ainda ontem. Sabe, pastor Maquiadi, não encontrei a palavra misericórdia. No Apocalipse não tem. Não há palavra misericórdia, porque o tempo de misericórdia é agora. Nos céus não há misericórdia. É o juízo de Jesus Cristo de Nazaré. E nós falamos do batismo de sofrimento, falamos do batismo de João, e vamos falar do batismo cristão. Vamos ler São Mateus 28, 19. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizai-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, aqui é a fórmula do batismo cristão. O batismo de João se difere do batismo de cristão, porque no batismo de cristão, dos cristãos, nosso batismo, as pessoas são batizadas em nome de Deus triuno. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo de João centrava-se no arrependimento e na confissão. Nós já falamos disso, né? João, as pessoas faziam o quê? Arrependiam-se e depois confessavam os seus pecados. Era o centro. E também vamos ver a diferença que existe entre estes dois batismos. Porque o batismo de João era um batismo temporário. E um batismo era breve. João iniciou a batizar para quê? Ele batizava para preparar os corações do povo para aquele que havia de vir. Isso quer dizer que João preparou as pessoas até a Jesus. Porque em João que se cumpriu, Jesus disse que a lei e os profetas se cumpriram no João. Toda a lei, todos os profetas se cumpriram com João. Isso quer dizer, o Antigo Testamento, tudo se cumpriu quando até João. Então, até João, estamos a ver que João veio apenas abrir, preparar os corações das pessoas para receber o verdadeiro batismo que é a Jesus. Agora, nós veremos que nessa diferença, vamos ler no livro de Atos 19, já temos. Vamos ler o versículo 3. E a Bíblia está falando que João, o apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Éfeso, ele encontra aí 12 discípulos. E esses 12 discípulos eram batizados, não é com batismo cristão, mas eles eram batizados com batismo de João. Agora, no versículo 3, Paulo perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Então, eles disseram, no batismo de quem? De João. Agora, aqui, Paulo, no outro versículo, ele mostra a diferença que existe entre o batismo de João e o batismo de Jesus. E ele diz aqui, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de quê? De arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Isso quer dizer, o batismo de João, ele conduziu as pessoas até quê? Até Jesus, aquele que havia de vir. Agora, no versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer, eles foram batizados no batismo de João, os que ouviram. Isso quer dizer que Paulo pregou a eles o verdadeiro evangelho. Eles ouviram e aceitaram a Jesus. Porque eles, mesmo vivendo com o batismo de João, eles nunca conheceram a Jesus. Nunca ouviram falar do Espírito Santo, nunca ouviram falar do batismo de Jesus. Daí o primeiro encontro que eles fazem com um cristão. Agora Paulo faz o quê? Prega a ele a palavra e eles ouviram e eles foram batizados em nome de Jesus. Agora há uma coisa aqui, depois nós vamos andar em várias escrituras, tu vai ver uma semelhança. Eles ouviram. Eles não sabiam que Jesus é Filho de Deus. Paulo teve que fazer a eles um resumo de certeza. Mostrou a eles que o batismo que eles foram batizados era apenas para conduzi-los até a Jesus. E eles ouviram. E essa palavra ouvir, isso quer dizer, eles aceitaram. Eles creram. É por isso que eles foram batizados. Agora, aqui vamos ver uma coisa. Uma das condições, eu não vou falar ainda das condições, eu vou falar ainda do tempo. Visto a urgência que os apóstolos tinham quando a pessoa aceitava a Jesus. Olha, ele não disse a eles, não, vocês vão passar ainda numa escola. Não. Eles ouviram, creram e foram o quê? Batizados não no dia seguinte. No mesmo dia, na hora. E na hora. Agora, nós já vimos também no batismo, a diferença do batismo de João, mas centrado no arrependimento e confissão. No São Mateus 3, 11, o João dizia, nós não vamos ler, batizo com água para arrependimento. E ele queria primeiro, o João, ele forçava, né? Naquele versículo que nós lemos, ele exigiu mudança de coração aos fariseus e saduceus que foram para ser batizados, ele existiu. Agora, nós vamos mais falar um pouco do batismo cristão. Vamos ler São Mateus 3. Vamos ver como que Jesus foi batizado. Para que, irmãos, você não seja enganado. Se você não é batizado ainda, é tempo de você ser batizado. É tempo de você aceitar e ser batizado. Eu me lembro quando nós nos convertemos, até mesmo havia tanto fervor que uma pessoa podia ser batizada já naquele mesmo dia. São Mateus 3, vamos ler. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Agora aqui, este é o modelo do batismo cristão.
Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. Por imersão, não é por aspersão. Paulo batizou de novo aqueles que foram batizados com o batismo de João. A pessoa que é mal batizada pode ser batizado novamente. O Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. A diferença que existe entre o batismo de João e o batismo de Jesus é o seguinte: quando Jesus foi batizado, ele não precisou se arrepender, porque ele nunca cometeu pecado. João exigia primeiro o quê? Arrependimento e quê? E confissão. Jesus, ele nunca pecou. Ele não poderia arrepender-se, porque não pecou. E ele também não poderia confessar qualquer pecado, porque ele nunca cometeu pecado. É por isso que João, conhecendo quem é Jesus, ele diz: tu vens a mim, eu que careço ser batizado por ti. Porque João sabia que Jesus não tinha pecado. Não tinha pecado. Então, Jesus estabelece a maneira correta de nós sermos batizados. Ele foi batizado, ele diz nessa passagem que nós lemos: deixa por agora. Quando ele diz que deixa por agora, eu vou dar um exemplo. Eu não precisava de ser batizado, mas vou dar um exemplo. Deixa por agora. Veja só, ele que Deus se humilhou ao ponto de dar um exemplo que cada crente deve seguir. Muitos estão na igreja, não querem ser batizados e estás a perder o tempo. Jesus, ele, mesmo sem pecado, nunca cometeu pecado. Ele diz que deixa por agora. Porque assim, ele mostra, ele diz que, olha, assim, isso quer dizer, está a dar o quê? Está a dar um exemplo. Assim que eu estou a fazer, todos os meus seguidores devem também fazer. Convém cumprir toda a justiça. Quando ele diz que convém cumprir toda a justiça, mesmo sem pecado, ele foi batizado. Agora, o problema também, os crentes. Quando nós somos batizados sem pecado. Crente verdadeiro que se arrependeu. Porque a Bíblia fala no Romano 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, quando eu aceito a Jesus, pela obra de expiação da cruz, ele me perdoa, porque me arrependi. Agora, quando eu vou ser batizado, estou limpo. Não vou ser batizado porque estou carregado de pecado, não. Porque eu fui justificado. Porque há condições para uma pessoa ser batizada. Vimos com João, era que arrependimento e confissão. Agora, nós, os crentes, os cristãos, quando nós somos batizados, nós nos arrependemos, nós temos a fé, cremos em Jesus, e ali somos batizados. E quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Jesus. É por isso que o verdadeiro batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme nós falamos, quais são as condições que a Bíblia exige para ser batizado? Primeiro é o arrependimento. Arrependimento.
Nós já falamos da doutrina de arrependimento. Acto 2, 37 e 38. Acto 2. Estamos a ver no dia de Pentecoste, o apóstolo Paulo levantou-se e ele chamou a todos, levou a eles para eles se arrepender. Olha, ele diz o quê? Ouvindo eles todos, os que vieram em Jerusalém, conspurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Versículo 38, ele diz o quê? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei que? O dom do Espírito Santo. Ora, no 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja só, irmão, no mesmo dia, nós depois vamos falar isso antes de encerrar. No mesmo dia, Pedro se levanta, no dia de Pentecostes, ele prega. Eles se arrependeram e eles foram batizados. Pedro não disse a eles: não, vocês ainda vão participar nas aulas de batismo. Não. Não levou tempo, no mesmo dia. Eles aceitaram a Jesus no mesmo dia, foram batizados. Porque aqui a condição que nós encontramos aqui, arrependimento. Agora, irmãos, você sabe que todos eles, 3.000 que vieram, eles vieram para a Páscoa, festa da Páscoa. Isso quer dizer, são pessoas que não aceitavam a Jesus, não acreditavam a Jesus. Para aqueles homens, Jesus era um impostor. Para aquelas pessoas, eles vieram de muitos países. Imagine, só saíram de várias partes do mundo, foram para a Páscoa, para Pentecostes, e eles chegam lá, encontram alguém pregando a Jesus pela primeira vez. Eles aceitaram, se arrependeram. Quando eles ouviram a palavra, porque, irmãos, batismo não pode preceder a palavra. Primeiro é arrependimento, crer. Eles creram em Jesus. E quando os apóstolos viram que eles creram em Jesus, foram logo batizados. Não há sinal, espera ainda um pouco, próxima semana, não. Havia uma urgência para batizar. A primeira condição é essa, a segunda condição é crer. São Marcos 16, de 15 a 16. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Eis os sinais que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Tá vendo? Aqui vimos que a condição, também ele destaca que a condição para você ser batizado, para além do arrependimento, você deve crer. Crer em quê? Em Senhor Jesus. E a terceira condição é boa consciência. Boa consciência. Isso vamos encontrar no 1 de Pedro, nós já lemos 3:21. Depois aponta, depois você vai ler. A quarta condição, fazei discípulos. São Mateus 28, nós já lemos também, mas vamos ler mais novamente. São Mateus 28, 19, 20. São Mateus 28, nós já lemos,
mas vamos reler. Ele diz: portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer, essa é a quarta condição, fazer discípulos. As pessoas são batizadas, mas eles têm que manter-se como discípulo. Agora, vamos falar um pouco do batismo de bebês. Porque muita gente, muitas igrejas hoje querem batizar bebês. Nós falamos dessas 4 condições. A primeira condição é arrependimento. A segunda condição é crer. A terceira condição é boa consciência. A quarta condição é fazer discípulos. Isso quer dizer, essas 4 condições excluem completamente o batismo de criança. Criança não pode crer, criança não pode se arrepender, criança não pode fazer confissão, criança não pode ter boa consciência, ele não pode ser discipulado, fazer discípulo, não pode. Agora, há algumas pessoas em muitas igrejas, ou doutrinas de muitas igrejas, eles destacam alguns versículos bíblicos onde eles defendem que a criança pode ser batizada. Mas nós vamos ler os versículos que eles destacam e para que você tenha uma noção, se surgir alguém nessas circunstâncias, você pode demonstrar biblicamente que eles interpretam muito mal o que está escrito. Vamos ler Atos 10, 33. Atos 10, 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Para quê? Para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Agora vamos ler 44. Não, vamos ler 47. Já estamos comigo? 47, desde 47. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes também receberam, como nós, o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse por ele por alguns dias. E aqui a Bíblia está falando, começa a falar da história de Cornélio, que eles tiram. A dizer que Cornélio, no dia que ele foi batizado com a sua família. Porque quem estava aí a escutar a palavra é a família do Cornélio. Mas nós, lendo esses versículos, podemos refutar isso. Primeiro, as pessoas que foram batizadas, eles cumpriram com todos os requisitos, com todas as condições. Primeiro, eles fizeram que eles ouviram. Segundo, eles foram batizados no Espírito Santo e eles falaram em línguas estranhas. Isso quer dizer, exclui mesmo a presença de criança. Exclui mesmo a presença de criança. Porque eles ouviram, acreditaram na palavra, creram e foram batizados. Outro versículo também que eles tiram é no
Eles tiram também no livro de Atos 16, vamos ler o versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, fazia que nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizado ela e a sua casa. E aqui as pessoas também tomam isso. Quando diz casa, eles incluem já não, porque as crianças estavam lá. Não, a Bíblia está clara que elas ouviram atentamente. Criança não pode ouvir atentamente e crer. E eles tiram também a passagem mesmo no Atos 16, o versículo 31. Mesmo o livro de Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eles lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos o que estava em sua casa. Está vendo? E eles também tiram isso. Não, porque está falando da casa. Na casa também podia ter a criança. Mas a Bíblia diz que eles fizeram que eles creram, lhe pregaram a palavra do Senhor. Primeiro, pregou a palavra do Senhor. A criança não vai ter, o bebê não vai ter capacidade de ouvir. É por isso que esses versículos nós refutamos esses argumentos. Alguém te apresenta um versículo, você tem que ler. Não é só aceitar. Pregaram a palavra. A criança prega a palavra, ele vai aceitar a Jesus? Não. Então é mais ou menos isso. Agora, para terminarmos, vamos ver que os batismos dos apóstolos não levavam tempo. A pessoa cria e ele era logo batizado. Não levava dias. Não. E também nós vamos ver quem batizava. Porque hoje nós vamos muito nas formalidades. Mas, para dizer, qualquer pessoa, discípulo, batizava. Qualquer discípulo batizava. Os diáconos batizavam. Nós vamos ler no Atos 9. Vamos ler 17, 18. Está se falando do apóstolo Paulo, quando ele aceitou a Jesus. Ele aceitou a Jesus no mesmo dia. Jesus apareceu nele, ele ficou cego 3 dias. Ao terceiro dia, Ananias aparece, no versículo 17. E Ananias foi e entrou em casa. Impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aqui Pedro ficou primeiro cheio do Espírito Santo, abriu-lhe os olhos, ficou cheio do Espírito Santo, no versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi que? Batizado. Quem lhe batizou? Ananias. Ananias era quem? Era apóstolo. Era discípulo. Sim, era discípulo. Ananias foi discípulo. Ananias foi um discípulo. Ele nem era diácono, nem era evangelista. Era um discípulo, até pouco. A Bíblia só fala ele nesse capítulo. Só para ver que quem estava ao controle das ações para o batismo era o próprio Deus.
Era o Espírito Santo que guiava. E nós veremos, vamos ver só no versículo Atos 2, 41. Vamos mesmo mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas foram batizadas no mesmo dia. Ouviram a palavra do Senhor, acreditaram em Jesus, se arrependeram, foram batizados. Não havia aqui, passa na escola, faça. Não. A condição, arrependimento e crer. Creram, foram batizados. E até muita gente também pergunta, né? Segunda mulher pode ser batizada? Não, porque não se arrependeu. A condição é arrepender. A pessoa que a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa. Tem que deixar. Se deixar, alcança a misericórdia. O que serve você ser segunda mulher? Ser batizado e voltar a pecar mais. Não fizeste nada. Nós falamos o batismo é você abrir a porta. Abre a porta, entra depois, fecha. Isso quer dizer, não recua mais para trás. Você tomou a decisão, fechou a porta, acabou. Esse é que é o batismo. E eu estou a dizer que o mágico creu também no Senhor. E a Bíblia diz que, mais como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulher. Isso quer dizer, Filipe sozinho, ele não esperou a ordem de Jerusalém. Não, eu vou falar com Pedro para batizar. Não. Ele entrou na Samaria, pregou, aceitaram, batizou. Ele batizou as pessoas, incluindo o mago Simão. O mesmo Filipe, nos versículos 36 a 38, ele encontra um eunuco. Manda parar o carro de eunuco. No versículo 38, ele prega a palavra ao eunuco, o etíope. Ele aceitou a Jesus, ouviu a palavra, creu. O próprio eunuco disse, olha, está aqui as águas, não pode ser batizado. Ele disse que sim, é lícito você ser batizado. Batizou a ele. Era direito. Não foi um dia depois. É uma questão de hora, nem uma hora talvez fizeram. Ele ouviu falar de Jesus, aceitou a Jesus, foi logo batizado. E como aprovação do batismo, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Ele estava no deserto e o Espírito Santo arrebata e ele desaparece à vista do eunuco e foi aparecer numa cidade. Talvez você está aqui, o Espírito Santo te arrebata, você vai aparecer em Benguela. Sem precisar de avião. E Filipe passou por essa experiência. E nós veremos também, no batismo de Cornélio, nós já falamos, Pedro entra lá, prega a palavra, eles aceitaram e eles todos foram batizados. Havia uma urgência. Havia uma urgência, mesmo o carcereiro também, que nós já lemos, e toda a sua casa foram batizados, eles acreditaram. Logo foram batizados. Isso não levava anos. A pessoa crê hoje e é batizada. Amém? Basta a evidência, o que eles queriam, a pessoa se arrepender, crer no Senhor Jesus. E a pessoa era logo batizada. O batismo tem um significado espiritual. Romanos 6,
de 6 a 7. Vamos ler e estaremos encerrando aqui. Romanos 6. 6 a 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso quer dizer, o batismo, nós despojamos o velho homem. O velho homem gostava de se prostituir, fumar, beber, roubar, mentir. No batismo, é um símbolo de despojamento da velha natureza. E nós nos revestimos de uma nova natureza. Nós nos revestimos de Cristo. Irmão, pessoas que nunca se despojaram-se da velha natureza, difícil vir para a igreja. Ele sente peso, porque o peso do pecado ele carrega, irmãos. Tudo, ele quer orar, não consegue orar. Quer ler a Bíblia, tem sono. Então você precisa realmente de ser batizado. Você precisa de ser batizado. E os irmãos terão lendo também o versículo 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso quer dizer, quando nós fomos batizados, significado espiritual, nós também fomos batizados na morte de Jesus. De sorte que, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós também andamos em quê? Em novidade de vida. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos para a glória de Deus Pai. Por que nós temos que morrer assim? Para que nós possamos andar em novidade de vida. Amém? Nós paramos aqui. Próxima semana estaremos falando do batismo do Espírito Santo. Porque nós falamos 4 tipos de batismo que nós estamos a falar. Primeiro batismo é quem? De João. Segundo é de quem? De sofrimento. O terceiro é de quem? Cristão. Vamos falar agora o batismo do Espírito Santo. Amém? Quantos estão batizados aqui com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quase todo mundo. Eu fico alegre. Agora o problema não é só esse. Praticas. Fala em língua quanto tempo por dia? Quantas horas que você fala por dia em línguas? O problema está aí. Amém? Vamos encerrar aqui. Pergunta e resposta. Alguém tem algumas dúvidas de tudo quanto que nós debruçamos aqui? Perguntas? Pastor, a minha pergunta é quando o pastor estava a dizer que João Batista pregava sobre o arrependimento e Paulo pregava sobre o batismo para batizar em nome de Jesus a ser batismo. A minha pergunta é, o mesmo povo que João Batista pregava, será que é o mesmo povo que Paulo também pregava? Sim, são os mesmos que receberam o batismo de João Batista. Quando se encontraram com Paulo, Paulo perguntou a eles, em que sois batizados? Ele dissera do batismo de João. Então ele aproveita aquela oportunidade, prega a eles sobre Jesus. Porque eles nunca tinham ouvido o Evangelho. E eles creram. E quando eles creram, ele batizou a eles de novo.
Porque João batizou para arrependimento, para levar as pessoas a quê? Para conduzir a Cristo. Então, vindo Cristo, eles foram novamente batizados. Isso quer dizer, se a Bíblia registra isso, quer dizer, todos aqueles que foram batizados por João Batista passaram por um novo batismo que é de Cristo. A outra pergunta é, também o pastor disse também na escola, né, na faculdade, batismo de calor. Eu sendo cristão, vimos que nas faculdades tem regras. E nessa situação, mais ou menos o que eu tenho que fazer? Não é obrigatório. Aquele batismo não é obrigatório. Não é obrigatório. Você escolhe só para não ser, para uma coisa que você não sabe. Depois sai daí e fica cheio de demônios. Porque muita gente pensa que o diabo, se entrar na sua vida, vai espumar, vai cair. Não. Até vale a pena ter aqueles que caem, aqueles que muitas vezes caem, porque eles abriram o coração. O poder de Deus ainda quer lutar para demônios sair. Agora o outro, de fato e gravatas. Demônios está ali. Tipo Judas. Judas sentou com Jesus na mesa, comeram juntos. Mas ele estava assim. Ele mostrou. Jesus não foi batizado em criança. Em criança ele foi apresentado no templo. E a Bíblia diz que ele desceu na água e saiu na água. Isso quer dizer que ele foi batizado em muitas águas. Esse batismo não é batismo. Tem que ser batizado novamente. No fim do culto, fala com o pastor Maquiade. Mais uma pergunta? Vamos parar? Pastor, eu queria saber se nos dias de hoje é possível alguém ser batizado sem fazer as aulas do batismo. Sem fazer o quê? Aulas de batismo. O pastor havia dito que antigamente não era necessário fazer aula, né? Você aceita Jesus e era batizado. Então, gostaria de saber se atualmente é possível. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho tudo, aquilo são doutrinas humanas. Fazer aula de batismo, aquilo é humano. Porque o coração do homem, quem conhece é Deus. Eu posso fazer aula e não me arrepender. E é uma pessoa que pode chegar hoje mesmo, aceitou a Jesus, se arrependeu mesmo completamente e vai também caminhar. Então não é... porque cada denominação tem as suas próprias doutrinas locais. Aquilo são doutrinas locais. Doutrinas locais diz isso. Mas a Bíblia mostra-nos que não foi assim. Talvez as doutrinas locais podem mudar consoante o ambiente, cidade, porque você pode ir em certas igrejas, você acaba de aceitar Jesus agora, eles abrem atrás, tem tanque d'água. Tem tanque d'água, você é batizado. Na mesma hora. Você aceitou hoje e agora mesmo te batizam. Agora, a nossa doutrina quer que as pessoas ficam, aprendem primeiro. E essa é a nossa doutrina. É possível um cristão ser batizado com os 4 tipos de batismos que existem? Hoje em dia, o batismo de João Batista já não se faz. Agora, o batismo de sofrimento também não é necessário, porque quem só pode decidir se você passa no sofrimento é Deus. Não é... Jesus disse, quando João e Tiago chegaram, a mãe dele chegou a fazer pedido. Jesus disse a ele, vocês podem beber a taça que eu bebo. Você pode ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado. Eles disseram que podemos. Jesus disse a ele, olha,
vocês podem beber a taça que eu vou beber, mas não falou do batismo de sofrimento. E ele disse, quanto ao sentar à minha esquerda e minha direita, não depende de você, é do meu Pai. Então mesmo o batismo de sofrimento depende só do Pai. Porque muitos discípulos morreram mesmo. Passaram por esse sofrimento. O próprio João, ele foi decapitado, foi colocado na ilha de Patmos. Eles passaram por isso. Agora, se isso acontecer a você que está pedindo, imagine só João, lhe colocaram, segundo a tradição, num tambor de óleo quente. Não morreu. E havia batismo de sofrimento. Nem aceito isso. Então você nem vai suportar, você é capaz de renunciar a Jesus. Porque antigamente matavam as pessoas com a fogueira. Aquelas fogueiras já de 100 graus, de metro, já você morreu. Quando entenderam que os crentes estavam a aceitar o fogo, sabe o que fizeram? Diminuir o fogo. Você vai se assar devagar. Vai sentir você se queimar lentamente. Pode ficar aí 1 hora a rebolar aí, a queimar. Quem aceita isso? Agora, o batismo de Cristo, sim, batismo do Espírito Santo, nós podemos. Nós podemos ser batizados por esses 2 batismos. Mais pergunta? Pai, senhor, igreja, o pastor falou sobre as condições para ser batizados. E o pastor referiu-se ao arrependimento, crer, boa consciência e fazer discípulo. Mas eu tenho uma inquietação, pastor. Sim, sim. Eu acredito que para sermos batizados, também é preciso confessarmos. Qual é? Confessar. A pessoa que arrepende, nós falamos o quê? O João Batista, quais eram as condições para ser batizado no batismo de João Batista? Confissão, nós já falamos disso. Confessão. Agora, quando a pessoa crê, nunca você vai... A Bíblia diz que é no coração que se crê e na boca se faz o quê? Confessa pela boca. E a Bíblia fala crê. Quer ver essa passagem? Romano 10, quer que eu te mostre que você, quando crê, tu tens que confessar. Crer está ligado à confissão. Você não pode dizer que crê se você não confessou. Tá bem, obrigada. Okay. Mais alguém? Podemos terminar? Fale com Deus. Fale com Deus. Próxima semana estaremos falando do batismo do Espírito Santo. Irmão, há muita gente já foram batizados no Espírito Santo, mas não vê o resultado do batismo. Então, próxima semana, venha mesmo preparado. Porque vamos orar mesmo. Vamos orar. Para isso, para que o batismo que você recebeu tenha efeito na tua vida.